A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de oração, leitura da palavra, meditação, reflexão. O momento de se encher da palavra de Deus, é maravilhoso isso. Eu peço agora ao Espírito Santo de Deus que ele encontre espaço no seu coração agora, para que esta palavra que nós vamos ler, essa continuidade aqui de Marcos, capítulo 11 e 12, os capítulos 11 e 12, eles possam falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 11, lembra que Jesus ele está vindo para Jerusalém, agora ele acabou de passar por Jericó, curou o cego Bartimeu, e ele vai dar continuidade subindo para Jerusalém, para a sua crucificação, para a última ceia, crucificação e etc. É a última vez que ele vem para Jerusalém, e agora vai falar daquela entrada triunfal em Jerusalém. Olha só. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando este jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído, e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais altos céus. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Desculpem. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam fruto de você. E os discípulos ouviram isso que ele disse. Quando voltaram para Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. E os ensinava dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz.
Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês me responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se ousamos dizer que era apenas... será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo de que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam: Não sabemos. E Jesus replicou: Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus tinha na ponta da língua tudo que precisava falar para eles. Vamos lá, capítulo 12. Parábola dos maus lavradores. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber a sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo e espancaram e o mandaram de volta, de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono enviou, pois pensou: certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: Aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse da terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a quem Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Impostos para César. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam.
Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, disse Jesus. Sua resposta os deixou muito admirados. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer sem deixar filho, o irmão dele deve se casar com uma viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com uma viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º irmão, e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. O mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Jesus vai no Antigo Testamento, vai lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 e 6, e depois ele puxa para o Novo Testamento e vai dar no queixo do mestre da lei, dizendo o seguinte, ó: o segundo igualmente importante é: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. Eu sei que é importante amá-lo de todo o coração, de todo o meu entendimento e de todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo. É o mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas.